Há mais de 2 milênios, na antiga China, um homem silencioso percorreu os caminhos de sua terra, deixando atrás de si um rastro de enigmas. Seu nome era Lao Tse, o velho mestre. Segundo a tradição, quando decidiu abandonar o império em direção ao exílio, foi detido por um guarda que, reconhecendo sua sabedoria, pediu que registrasse seus ensinamentos antes de partir. Assim teria nascido o Tao Te Ching, um dos livros mais misteriosos e influentes da filosofia mundial. O Tao Te Ching é um texto composto de breves versos, concisos e paradoxais. Ele fala do Tao, o caminho invisível, a ordem oculta da natureza que sustenta tudo sem esforço, e do Te, a virtude que nasce de estar em sintonia com esse fluxo. Seus 81 capítulos oferecem reflexões sobre política, espiritualidade, simplicidade e equilíbrio, sempre desafiando nossa lógica habitual. Mais do que um tratado, o Tao Te Ching é uma chave para um modo de ver o mundo em que a suavidade é mais poderosa que a força. O vazio é mais útil que o cheio, e o não agir pode realizar mais do que a ação desenfreada. Hoje, vamos percorrer juntos esse texto milenar, explorando suas ideias em 10 capítulos temáticos que nos aproximam da sabedoria de Lao Tse. Antes de começarmos, curta este vídeo, deixe seu comentário, compartilhe com quem busca conhecimento e se inscreva no canal para continuar essa jornada com a gente. O Tao Te Ching começa com uma advertência. O Tao que pode ser dito não é o Tao eterno. O nome que pode ser nomeado não é o nome eterno. Lao Tse inicia desconstruindo nossa tendência de reduzir a realidade a palavras. O Tao é a origem de todas as coisas, mas ao mesmo tempo está além de qualquer definição. É o sem forma que gera as formas, o vazio que contém todas as possibilidades. Essa abertura já nos coloca diante de uma filosofia radical. Enquanto o pensamento ocidental, desde os gregos, busca definir conceitos, o taoísmo nos convida a aceitar o mistério. O Tao não é um objeto de compreensão, mas de vivência. Ele não se revela pelo esforço racional, mas pela abertura à experiência direta da vida. Ao reconhecer que o Tao escapa ao discurso, Lao Tse também nos convida a cultivar a humildade. O saber humano, por mais sofisticado, é sempre parcial. Por isso, o caminho da sabedoria começa quando abandonamos a pretensão de dominar a realidade com conceitos. Essa postura lembra o silêncio contemplativo. O Tao não pode ser apreendido, mas pode ser intuído quando aprendemos a ouvir a vida sem impor julgamentos. A experiência do inominável nos coloca em contato com algo mais vasto que a mente, algo que não cabe em explicações, mas que se manifesta no movimento do vento, no curso do rio, no florescer da primavera. O Tao é, em última instância, o mistério da existência. Reconhecê-lo não significa explicá-lo, mas aprender a viver em sintonia com ele. Um dos conceitos centrais do Tao Te Ching é o Wu Wei, traduzido como não agir ou agir sem esforço. À primeira vista, pode soar como passividade, mas Lao Tse não defende a inércia. O Wu Wei é agir em harmonia com o fluxo natural, sem resistência desnecessária, sem imposição de ego. Na natureza, vemos isso o tempo todo. A árvore cresce sem esforço, o rio corre sem violência, as estações se sucedem sem planejamento humano. O Wu Wei é um modo de ação do próprio Tao. O problema é que o ser humano, muitas vezes, age contra a corrente. Impomos controles, criamos tensões, forçamos resultados e, no fim, sofremos as consequências desse esforço excessivo. Agir de acordo com o Wu Wei é reconhecer o momento certo. É permitir que as coisas aconteçam no ritmo adequado, sem forçar. É como um agricultor que planta na estação correta, sabendo que de nada adianta apressar a colheita. No plano pessoal,
O Wu Wei nos convida a agir de forma natural, sem máscaras ou pretensões. No plano político, significa governar sem opressão, conduzindo com leveza para que a ordem floresça espontaneamente. Em tempos modernos, essa ideia é especialmente relevante. Vivemos em um mundo de urgências em que a produtividade é idolatrada. O Tao Te Ching nos lembra que, muitas vezes, a maior força está em parar, observar e deixar que a vida siga seu curso. Wu Wei não é omissão, mas sabedoria de agir somente quando necessário e da maneira mais simples possível. Um dos ensinamentos mais paradoxais do Tao Te Ching é que tanto o ser quanto o não ser têm valor. Lao Tse usa exemplos simples. As paredes de uma casa dão forma ao espaço, mas é o vazio dentro dela que a torna habitável. O vaso é feito de barro, mas é o espaço vazio no interior que o torna útil. Com isso, ele nos mostra que o que é invisível pode ser mais essencial do que aquilo que vemos. O não ser não é ausência, mas potencialidade. É o espaço silencioso que possibilita o som, o intervalo que dá ritmo à música, a pausa que torna a respiração possível. Essa reflexão nos ajuda a questionar valores culturais. Muitas vezes, buscamos apenas o tangível, posses, títulos, conquistas, mas esquecemos o valor do que não pode ser medido, a quietude, a abertura, o vazio fértil. No campo espiritual, o ensinamento aponta para a importância de cultivar o silêncio interior. Só quando reconhecemos o espaço do não ser, podemos acolher o tal em nós. Em vez de encher a mente de certezas, precisamos aprender a valorizar a abertura do desconhecido. O equilíbrio entre ser e não ser é, portanto, o coração da harmonia. O excesso de substância sufoca, o excesso de vazio dissolve. A sabedoria está em perceber que ambos se complementam. Entre todas as imagens usadas por Lao Tse, nenhuma é tão recorrente e poderosa quanto a da água. Para ele, a água encarna o Tao em sua essência. Ela é suave, mas vence a dureza. Cede, mas se infiltra em todas as frestas. Não compete, mas ocupa naturalmente os lugares mais baixos, nutrindo tudo sem pedir nada em troca. A água é o modelo da humildade e da persistência. Enquanto a pedra resiste e se desgasta, a água flui e permanece. Esse ensinamento mostra que a verdadeira força não está na rigidez, mas na flexibilidade. Na vida prática, isso significa aprender a lidar com as dificuldades com maleabilidade. Em vez de enfrentar problemas de forma direta e violenta, o Tao nos convida a encontrar caminhos mais suaves que contornem os obstáculos. Essa postura exige paciência, mas produz resultados duradouros. A água também nos lembra do valor de ocupar os lugares baixos, isto é, de cultivar a humildade. Lao Tse nos mostra que quem busca estar acima dos outros perde a conexão com o Tao. Mas quem aceita a posição mais simples encontra paz e força verdadeira. Num mundo competitivo e agressivo, a imagem da água é um antídoto. Ela nos ensina que podemos viver sem nos endurecer, que é possível vencer sem destruir. O taoísmo vê o vazio não como carência, mas como poder. É no espaço vazio que tudo se manifesta. Lao Tse ilustra isso com exemplos cotidianos. A roda gira porque há um eixo vazio em seu centro. A flauta soa porque há um tubo oco por onde o ar circula. O vazio é o espaço criativo, a condição para que algo novo surja. Essa visão contrasta com a mentalidade ocidental, que muitas vezes teme o vazio como sinal de falta. Para Lao Tse, o vazio é plenitude em potência. Na prática, isso significa valorizar o silêncio, a pausa, a contemplação. Em vez de preencher cada momento com palavras ou atividades, o Tao nos convida a deixar espaço para que o novo floresça. Esse ensinamento também toca a política e a liderança. O governante sábio
não ocupa todos os espaços com regras e imposições. Ele deixa margem para que as coisas cresçam espontaneamente. Assim, o vazio não é abandono, mas condição de liberdade. Em nossas vidas, esse aprendizado nos ajuda a lidar com o medo do nada. Muitas vezes, ao perder algo, sentimos um vazio doloroso. Mas, segundo Lao Tse, é desse espaço que pode nascer uma nova possibilidade. O vazio é sempre a semente do porvir. O Tao Te Ching dedica vários trechos à política e à arte de governar. Para Lao Tse, o governante sábio não é aquele que controla tudo, mas o que governa com leveza, permitindo que a ordem brote naturalmente. Ele afirma: quanto menos interferir o governante, mais o povo será feliz. Quando o governante se impõe demais, o povo perde sua vitalidade. O princípio é o mesmo do Wu Wei: governar sem forçar, liderar sem dominar. O bom líder é quase invisível. Quando sua obra é concluída, o povo diz: fizemos nós mesmos. Isso contrasta radicalmente com a noção moderna de liderança baseada no carisma ou no poder pessoal. Lao Tse nos mostra que a melhor liderança é aquela que se esconde, que não precisa ser celebrada. Outra lição política do Tao é a desconfiança da acumulação de armas e riquezas. Quanto mais um império se enche de luxos e armamentos, mais instável se torna. A verdadeira segurança vem da simplicidade e da harmonia com a natureza. Essa filosofia pode soar utópica, mas contém um núcleo atemporal. O poder excessivo corrompe e a imposição gera resistência. Liderar, segundo o Tao, é permitir que a vida social siga seu fluxo natural, garantindo apenas o mínimo necessário para a ordem. Assim, a política para Lao Tse não é a arte da conquista ou do controle, mas da preservação da harmonia. Um dos pilares da filosofia taoísta é o valor do desapego. Lao Tse nos lembra que quem busca constantemente se afirmar e se colocar em primeiro lugar acaba se desgastando. Ao contrário, aquele que se desapega de si mesmo encontra uma força duradoura. Ele observa: o sábio coloca-se em último e por isso está à frente. Despreza a si mesmo e por isso é preservado. O paradoxo é claro: ao deixar de lutar por reconhecimento, o sábio encontra a verdadeira segurança. Esse desapego não é passividade, mas libertação do ego. Quando não precisamos provar nosso valor, podemos viver com leveza. O Tao nos ensina que a humildade é o caminho mais curto para a plenitude. A humildade também aparece como condição para aprender. Assim como a água busca os lugares mais baixos, o sábio busca a simplicidade. Enquanto os orgulhosos se fecham em suas certezas, o humilde permanece aberto, receptivo ao Tao. No cotidiano, esse ensinamento se traduz em gestos simples: ouvir mais do que falar, não competir em tudo, reconhecer o valor dos outros. Em uma sociedade movida pela vaidade e pela autopromoção, a humildade se torna um ato revolucionário. O desapego e a humildade não anulam a individualidade, mas a libertam. O sábio que não se apega ao próprio status pode se tornar realmente útil, porque já não busca vantagens pessoais. Ele age de acordo com o Tao, e por isso sua presença se torna fonte de equilíbrio. O Tao Te Ching nos convida a observar atentamente a natureza. Para Lao Tse, a ordem do mundo não é construída pela força, mas pelo equilíbrio dinâmico dos opostos. O dia sucede à noite, o inverno cede à primavera, o movimento alterna-se com o repouso. Tudo segue um ciclo, e é nesse fluxo que a harmonia se sustenta. Essa percepção levou à noção de Yin e Yang, posteriormente desenvolvida na tradição chinesa. O Tao é o ritmo invisível que equilibra os contrários. Quando tentamos fixar um polo e rejeitar o outro, rompemos essa harmonia e criamos sofrimento.
Assim, a sabedoria consiste em viver em sintonia com os ciclos. Não adianta querer florescer no inverno, nem esperar repouso em meio à colheita. Cada fase tem seu tempo, e nossa tarefa é aprender a fluir com ele. Esse princípio também se aplica às emoções, à tristeza e à alegria, o recolhimento e a expansão. Tudo tem lugar na vida. Ao invés de resistir ao que é desconfortável, o Tao nos convida a acolher a impermanência. O equilíbrio não é rigidez, mas movimento constante. É como andar de bicicleta. Só encontramos estabilidade em movimento. Assim também na vida. Manter o equilíbrio exige flexibilidade diante das mudanças. Em vários trechos, Lao Tse exalta o valor do silêncio. O sábio não se apressa em falar, porque sabe que as palavras podem distorcer a realidade. O silêncio é o solo fértil onde brota a compreensão. O Tao Te Ching afirma: aquele que sabe não fala, aquele que fala não sabe. Embora enigmática, essa máxima nos alerta contra a arrogância do discurso. O conhecimento verdadeiro não se exibe, mas se encarna na forma de viver. O silêncio também é uma forma de conexão com o Tao. Em meio ao barulho do mundo, só quem se recolhe pode escutar a melodia oculta da vida. Não se trata de fugir do mundo, mas de cultivar um espaço interior onde o Tao possa se manifestar. Na prática, isso significa aprender a pausar antes de agir, ouvir antes de responder, contemplar antes de decidir. É no silêncio que amadurecemos. Além disso, o silêncio nos protege da vaidade. Quem fala demais se prende às próprias opiniões. Quem cala, aprende com a vida. Essa postura nos lembra que a verdadeira sabedoria é humilde, discreta e paciente. Em tempos atuais, em que a exposição e a velocidade são exaltadas, o ensinamento de Lao Tse é ainda mais relevante. O silêncio não é vazio, mas plenitude. É a linguagem do Tao. O Tao Te Ching termina com a imagem do retorno. Tudo nasce do Tao e retorna a ele. Assim como os rios correm para o mar, a vida inteira tende a regressar à sua fonte. Essa noção não é apenas cosmológica, mas espiritual. O caminho da sabedoria é retornar à simplicidade original, ao estado de pureza em que estamos unidos ao Tao. Lao Tse nos convida a tornar-se como uma criança, não no sentido da imaturidade, mas da abertura e da inocência. A criança não está carregada de pretensões, vive em sintonia com o momento presente, responde à vida com espontaneidade. Esse retorno à simplicidade é o ápice do aprendizado taoísta. O retorno ao Tao também é um convite à quietude. Assim como a natureza tem seus ciclos de expansão e recolhimento, o ser humano precisa aprender a regressar ao silêncio, à interioridade, à fonte da vida. Em termos práticos, retornar ao Tao significa desapegar-se do excesso, confiar no fluxo, aceitar a impermanência. É deixar de lutar contra o inevitável para encontrar paz no que é. Ao final, o ensinamento é claro. A vida em harmonia não é uma conquista exterior, mas um retorno interior. O Tao não está em algum lugar distante, mas no coração de cada instante. Reconhecê-lo é reencontrar a nossa própria natureza. O Tao Te Ching permanece até hoje como uma das obras mais intrigantes e inspiradoras da filosofia humana. Seus versos curtos, aparentemente simples, escondem uma profundidade inesgotável. Cada leitura abre novas portas, cada metáfora revela um sentido oculto, cada paradoxo nos convida a abandonar as certezas e a abrir-se para o mistério. A força de Lao Tse está em nos mostrar que a vida não precisa ser conquistada, mas acolhida, que a suavidade pode vencer a rigidez, que o vazio pode ser mais fecundo que a matéria, que o silêncio pode dizer mais que as palavras. Em um mundo marcado pela pressa, pelo excesso e pelo desejo de controle,
O Tao Te Ching nos lembra de que há outro caminho, o caminho da simplicidade, da humildade, da fluidez. Mais do que um livro de filosofia, ele é um convite à prática diária de viver em sintonia com o ritmo da natureza e com a verdade silenciosa que habita em nós. E talvez seja isso que Lao Tse quis nos dizer, quando escreveu que o Tao que pode ser dito não é o Tao eterno. O Tao não está nos versos, mas na vida que flui através deles. Assim, ao fecharmos este percurso, fica o chamado: não apenas compreenda o Tao, experimente-o, viva-o, permita que ele o conduza de volta ao seu próprio centro. Caso você queira se aprofundar na obra, o link para adquirir o livro está no primeiro comentário fixado. Agora, se este vídeo tocou algo em você, curte e compartilha com alguém que, como você, também gosta de reflexões profundas. Se quiser continuar essa jornada com a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho. Cada vídeo aqui é um convite para um novo olhar sobre si mesmo e a vida. Se quiser mais orientação para continuar sua jornada de autoconhecimento, eu separei 2 vídeos que estão aparecendo na tela que podem te auxiliar. Escolhe um e me encontra lá. Até o próximo vídeo. Tchau!